Graça e paz, igreja. Amém. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos nele. Hoje é um dia abençoado. Meus irmãos, abram suas Bíblias, Salmo 121, e eu vou pedir para o meu irmão botar na ARC, por gentileza. Vamos lê-lo, é um salmo curto. Vamos lá. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por mais uma vez estar aqui diante de Ti. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam penetrantes em mentes e corações e que possam ser vividas por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse Salmo 121, talvez junto do 23 e do 91... seja os mais conhecidos como os nossos amuletos. Muita gente usa, pasmem, salmos como amuleto da sorte, né? A gente acha que o salmo é para ser usado naqueles momentos que a gente está muito, como a gente diz no Nordeste, aperreado, e a gente precisa de uma palavra que nos tranquilize e nos acalme, achando que o salmo é isso. Que o salmo vai ser a palavra do refrigério. A palavra de Deus inteira é um refrigério para as nossas vidas. Mas os salmos, eu vou ser mais direto aqui, principalmente os salmos são usados muitas vezes para isso, simplesmente para nos dar uma tranquilidade, achando que ler aquelas palavras vão nos fortalecer. Mas esse salmo aqui é interessante, alguns dizem que foi escrito por Davi, outros dizem que não foi, mas independente de quem escreveu, um princípio que a gente tem que entender é o que ele nos passa. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Aqui o salmista faz uma pergunta que no 2 ele já responde. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A pergunta aqui é, de onde virá o meu socorro? Todos nós já deveríamos saber, se não sabemos, a resposta. Todos nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Nós vivemos a presença dEle e queremos conhecer mais dEle todos os dias. Mas nós, com natureza humana que somos, que temos, nós sempre olhamos para os montes de dinheiro, os montes de pessoas, os montes de familiares que estão lá para nos ajudar. E esquecemos que aqui o salmista está olhando além do monte, porque o monte naquela época servia para guardar cavernas, as pessoas se esconderem de guerras, as pessoas fazerem sacrifícios para outros deuses, as pessoas sofrerem atentados no caminho subindo o monte. E ali, o salmista queria explicar que a força não estava ali. O socorro não estava em se esconder em cavernas. O socorro estava a olhar para além do monte e ver que o Senhor sempre está lá, no mesmo lugar, para nos proteger. E esse entendimento muitas vezes nos falta. A gente esquece desse princípio, que o Senhor sempre está lá, olhando por nós, e começa a olhar para os montes ao nosso redor. Começamos a olhar para o monte de dinheiro que a gente pode ter para pagar uma dívida urgente. Começamos a olhar para um monte de pessoas que podem... Quem pode me ajudar nesse momento? Eu preciso resolver esse problema. Deixa eu ligar para fulano, deixa eu ligar para cicrano, e ele vai me ajudar. E a gente esquece de um princípio básico, sustentado pela palavra de Deus. Se a gente entendesse o poder e a força dessa frase, nós viveríamos de forma diferente. Porque é muito bonito a gente ler e falar isso aqui todos os dias, mas viver é bem difícil. Porque, como eu estava orando, nós vivemos numa sociedade em que ela dita os caminhos que nós devemos trilhar. E a gente muitas vezes deixa de ouvir a Deus para ouvir essa sociedade. Eu vou pedir para o meu irmão colocar em Romanos 8, na NVI, por gentileza, 8, 31 a 37, por gentileza. E eu vou tentar enxergar. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Está ruim, eu vou ler aqui que eu estou meio ceguinho, viu, gente? Que diremos, pois,
Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo já entendia isso lá em Romanos, né? E ele se conecta muito a esse primeiro e o segundo versículo do Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí Paulo em Romanos ele nos fala, se ele não poupou seu próprio filho em benefício de nós, o que pode nos faltar? O que falta a gente entender? Que o nosso socorro está no Senhor, que fez um sacrifício tão absurdo, tão grande por cada um de nós, e a gente, na hora que precisa dele, acha que ele não é suficiente para resolver os problemas. Mas vamos em frente. 3. Não nos deixará vacilar o teu pé. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. Tosquenejar, se a gente for aqui para tradução, para o português, para o dicionário, fala que é não piscar, não cochilar. Tosquenejar é piscar, cochilar. E aqui fala que ele não tosquenejará. E isso nos ensina uma visão muito importante. Deus não é intermitente. Ele é contínuo. Ele nem sequer pisca. A preocupação de Deus é cuidar de cada um de nós individualmente. Ele enxerga os nossos problemas, todos eles, e todas as soluções já estão dadas. Basta que nós possamos buscá-las. O problema é que a gente entende que o Deus, ele nos supre de tudo, a gente entende que a gente deve ser sustentado pela palavra, mas na hora que a gente vai precisar usar dessa ajuda, a gente acha que Deus está virado olhando para ele e não para mim. A gente acha que Deus está cochilando, porque é um problema muito pequeno para Deus. Quem sou eu? É só um problema aqui, uma conta que está atrasada, vai cortar minha energia, para que Deus vai se preocupar com isso? Eu já ouvi muito isso no mundo. Você acha que Deus está preocupado com a prestação do teu carro? Ele tem muita coisa para cuidar, tem muita guerra para cuidar. E essas pessoas não entendem que nós temos um Deus pessoal. Ele não pisca, ele não cochila. Ele olha por cada um de nós, e seja qual for o problema, do menor ao maior, ele cuida. Seguimos aqui, eu vou pedir para o meu irmão aí, vou pedir muito sua ajuda, nobre Cleiton. E eu vou pedir para você colocar aqui, em 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 se conecta com Salmo 121, porque ele nos encoraja a lançar toda a nossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. É muito conhecida essa passagem. Qual a dificuldade da gente lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus? Porque a gente vive num mundo tão dinâmico, que a nossa ansiedade é lançada sobre todas as coisas, menos sobre Deus. A gente vive num mundo tão fast food, tão de bate-pronto, como diria na antiguidade o filósofo Blitzkrieg, que é na velocidade, que a gente acha que a gente consegue resolver, a gente pede a Deus aqui, daqui a 5 minutos a gente já busca uma solução na nossa mente. Ó Deus, me livra desse problema. Aí parou a oração, você senta no computador e diz, deixa eu pesquisar aqui, como é que eu posso resolver isso? E a gente não entende que a nossa ansiedade, uma vez sendo lançada sobre ele, Pedro disse isso muito bem, ele vai resolver, porque ele cuida de nós. E aqui nessa caminhada, o Salmo 121 não é simplesmente um salmo para dizer, pedir socorro ao Senhor, não. O Salmo 121, ele nos ensina algo muito maior. Ele é uma declaração de que se nós confiarmos, as coisas acontecem. Ele é uma declaração que não é olhar para o mundo, mas olhar acima do mundo. É olhar acima do monte e não para o monte. É entender que ele não vacila. Ele não é como um vigilante que cochila à noite. Ele é um vigia eterno. Ele é um vigia de olhos bem abertos, que não descansa enquanto não nos vê tranquilos. Vamos caminhar. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aqui eu vou trazer uma analogia bem pessoal, bem própria ao mundo que vivemos. O sol aqui, a gente pode entender como a nossa exposição diária aos problemas. Muitas vezes nós vivemos em situações em que as pessoas tentam assassinar reputações, nos jogar contra outras, nos mostrar que nós não temos a capacidade de vencer os problemas. E a lua,
aqui representa o nosso sofrimento silencioso. Quando a gente deita na nossa cama, senta no nosso quarto à noite e não olha para os lados e não vê ninguém que nos ajude. Por mais que nós busquemos as pessoas no mundo, a gente entende que o meu problema sempre vai ser maior que o seu. Por mais que eu ligue ali para o meu amigo e diga a ele, cara, eu estou com um problemão, minha empresa está falindo. Você vai se compadecer, vai dizer, meu amigo, conte comigo, eu vou te ajudar. Mas ao chegar em casa, os seus problemas serão mais importantes. É isso que a gente não compreende. E isso que o Salmo tenta ensinar. Enquanto a gente buscar no mundo a solução para os problemas, a gente não vai entender que somente olhando acima do monte, Deus já tem a solução. E aqui, eu vou pedir mais um versículo para a gente representar os versículos 5 e 6, que está em Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Eu vou ler aqui mais uma vez. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por mais que a gente compreenda, leia e muitas vezes escute muitas pregações sobre essas palavras, que a gente entende e toma elas como tão verdadeiras, por que é tão difícil a gente vivê-las? Por que é tão difícil a gente compreender que o Salmo 121, que muita gente, como eu disse, usa como amuleto, ele deveria ser usado como declaração de fé? Porque se a gente lê esse salmo, não como uma forma de tranquilizar as agruras do que a gente está vivendo, mas como uma forma de declarar aqui, da mesma forma que esse peregrino clamou a Deus e confiou em Deus, eu preciso confiar. Eu preciso viver essa fé desse peregrino, eu preciso viver a confiança dele, para que eu possa experimentar aí sim, com boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só assim a gente vai ter um entendimento do que é um socorro bem presente, do que é estar protegendo você do sol, das exposições durante o dia, e estando do seu lado, te escutando no silêncio da noite, naquele teu momento de solidão, de tristeza, de amargura. Porque quando você compreende que tem algo muito maior, que tem alguém do teu lado que não dorme, que você está ali sentado chorando, mas ele está do teu lado dizendo, filho, me dá a mão, eu estou aqui. E aqui é bem claro quando ele diz, ele está à sua direita, o Senhor é a tua sombra. Ele não está na frente avançado, não está atrás atrasado. Ele está no momento certo, ele está aqui do teu lado. Ele está à tua direita. Naquele contexto, naquela época, a mão direita para os judeus significava a mão que trabalha, a mão que luta, a mão que guerreia, que segura a espada. Esse é o nosso Deus, que luta por nós. Mas nós só vamos compreender as vitórias quando nós possamos permitir que Ele lute as nossas batalhas. O problema é que a gente se acha tão forte que a gente pensa que Deus precisa da nossa ajuda. A gente toma a nossa força e diz assim, Senhor, carrega a minha espada, mas eu vou do lado também. Vai que o Senhor olha para o lado aí e alguém tenta lhe atacar pelas costas. Esse é o nosso pensamento. Parece uma coisa tosca, mas é uma coisa real. Todas as vezes que a gente toma a frente dos problemas, nós nunca encontraremos a solução real. Todas as vezes que nós largamos mão, lançamos nossa ansiedade sobre o Senhor, a solução já está posta. Basta que nós possamos compreender isso. E aí vamos concluir o Salmo. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vou pedir para o Senhor, João 10, 27. Por gentileza, NVI. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, e elas me seguem. Próximo. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Mas aqui tem um detalhe importante. Volta no anterior, por favor. As minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz. Aí está o grande segredo.
nós temos uma grande dificuldade de ouvir a voz do Senhor e seguimos, mais uma vez, jogando sobre Ele os nossos problemas e trazendo dele as soluções, mas não trazendo através dele. É jogando para Ele os nossos problemas e buscando por todos os montes do mundo as soluções. E aí é como, eu vou dar um exemplo prático. Essa semana meu filho vendeu o carro dele e está comprando um outro carro. E aí eu sou apaixonado por carro, leio muito, conheço muito, busco muito. E aí ele me liga e diz, pai, esse carro aqui. Eu digo, filho, esse carro é bom por isso, isso e isso. Pode comprar. Ok. Da meia hora meu filho liga, ó pai, mas um amigo meu me disse que é assim, assim, assado, esse outro é melhor. Eu digo, filho, esse também é bom. Então você gostou mais desse, vá nesse. Dá mais 10 minutos, meu filho liga. Pai, um outro amigo meu que acabou de abrir uma loja de carro disse que esse aqui é melhor. Disse, filho, faz o seguinte, quando você escolher e comprar, você me mostra o carro. Quer dizer, mas aí eu parei para pensar, eu sou igualzinho. Eu peço a Deus algo que Ele sabe a resposta, que Ele já tem a resposta. Mas eu continuo indo por outros caminhos. Como é que eu resolvo isso aqui, meu irmão? Tal. Você já orou? Já orei, mas me ajude aqui, porque eu não sei, o tempo de Deus às vezes é demorado. Só que a gente acha que por mais que Ele demore, a solução talvez seja tardia. Mas por mais que Ele demore, a solução sempre vem perfeita. Então, meus irmãos, esse breve tempo aqui, esse breve esforço que eu trouxe a vocês, que seja só uma reflexão, para que a gente possa entender de onde virá o meu socorro. Meu socorro só vem do Senhor. Que nós deixemos de olhar os montes ao nosso redor, que nós deixemos de querer usar os montes ao nosso redor como proteção e possamos ser guiados pelo verdadeiro apoio, pela verdadeira ajuda que vem do Senhor. Amém? Graças a Deus.